Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia de todos os nossos ouvintes. Hoje o nosso mergulho profundo é sobre um tema gigantesco. Literalmente a linha de chegada cósmica. É um assunto que muda completamente a nossa perspectiva das coisas, né? Totalmente. E, bom, os materiais que vamos destrinchar hoje vêm de um texto bem clássico. É o capítulo introdutório sobre escatologia individual do livro Teologia Sistemática. Exato. Escrito pelo renomado autor Lois Berkhof. É uma obra fundamental. Isso. E a nossa missão nesta análise é entender como a humanidade sempre lidou com essa ideia do fim das coisas, sabe? Sim, e de forma bem específica, como a teologia cristã organiza toda essa reflexão, indo desde o destino do universo até o destino de cada indivíduo. É uma estrutura colossal. Mas antes da gente entrar nos conceitos mais densos que o autor traz, me veio uma pergunta mais básica à mente. Pode falar. Por que, afinal, o ser humano se preocupa tanto com o que vem depois do fim? Por que não, apenas viver o agora e deixar o amanhã quieto? Pois é, essa é a grande questão. A escatologia, que é o estudo das últimas coisas, não é só uma exclusividade cristã, sabe? É uma curiosidade humana, natural. É a nossa busca pelo telos, o nosso destino final. O texto deixa bem claro que a mente humana parece não conseguir processar uma história sem um clímax. É verdade. É como ler um romance incrivelmente complexo. É natural da condição humana querer pular para a última página para ver se tudo faz sentido no final. Nossa, perfeita analogia. E a fonte nos mostra que a filosofia debateu isso à exaustão. Platão, por exemplo, defendia com unhas e dentes a imortalidade da alma. Ah, sim. Porque para ele a alma pertencia ao mundo das ideias, né? O mundo perfeito. Isso mesmo. Já os históricos e até tradições como o budismo olhavam para os ciclos da natureza e falavam em ciclos sucessivos de mundos. Mundos que nascem e morrem repetidamente. E o texto também menciona Kant e Spinoza, certo? Que tinham visões bem diferentes sobre isso. Bem divergentes. Spinoza rejeitava a ideia de um destino individual. Para ele, somos todos uma única substância divina. Quando a gente morre, a nossa individualidade some, como uma gota voltando para o oceano. Caramba! E Kant? Kant via isso como um postulado da razão prática. Ele não conseguia provar a imortalidade de forma lógica, mas dizia que ela precisava existir para a moralidade fazer sentido. Senão a injustiça desse mundo nunca seria equilibrada. Faz sentido. E quando a gente sai da filosofia e olha para as religiões do mundo, o Berkhof traz uma citação do J.T. Edison, que é muito forte. Sim, o Edison diz que não existe registro confiável de nenhuma tribo ou religião onde a crença na sobrevivência da alma não tem algum destaque. Seja no Nirvana budista ou nos campos de caça dos índios americanos, né? A essência está sempre lá. Exato. Mas o que é fascinante aqui é como Berkhof diferencia essas crenças da visão cristã. Porque as religiões, em geral, tratam o futuro de forma meio vaga, certo? Baseada em aspirações humanas. É tipo tatear no escuro. Já a fé cristã, segundo o autor, traz precisão e segurança porque se baseia na revelação divina, na palavra de Deus. Não é uma adivinhação humana, é uma informação que vem de cima. Certo, entendi o ponto dele. Mas isso me leva a uma questão histórica bem instigante. Se essa clareza sempre existiu na religião cristã, por que ela não foi sempre o centro das atenções ao longo dos séculos? Ah, essa é uma montanha-russa histórica. Berkhof divide a história da escatologia na igreja em 3 grandes fases. Vamos lá. O primeiro período vai da era apostólica até o século V. A igreja primitiva estava super focada no fim, não estava? Demais. Eles tinham consciência das peças do quebra-cabeça, a morte não é o fim, a volta de Cristo, o juízo. O quiliasmo, que é o milenismo, era muito proeminente, mas eles ainda não conectavam isso de forma sistemática. O que é compreensível, eles estavam sendo perseguidos. Mas aí vem o segundo período, do século V até a Reforma.
E a coisa muda de figura. Muda totalmente. Com influência de Orígenes e principalmente de Agostinho, o foco saiu do futuro e veio para o presente. Porque a igreja se tornou institucional e poderosa, né? Exatamente. A igreja foi identificada com o próprio reino de Deus na Terra. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. É como alguém que está arrumando uma casa, sabe? Às vezes a pessoa foca tanto na sala de estar, que seria o presente, e a igreja hierárquica, que simplesmente tranca a porta do sótão. Nossa, sim. O sótão seria o futuro, a escatologia. Eles esqueceram o sótão. E não só esqueceram, como começaram a focar no purgatório, na missa, nas indulgências, ideias de controle do além, não de esperança cósmica. Pois é, e aí chegamos no terceiro período da reforma aos dias atuais. Eles abriram o sótão de novo. Mais ou menos, a reforma focou muito na soteriologia, que é a doutrina da salvação. O foco era o indivíduo ser salvo. Isso. E mais tarde, com o racionalismo, as coisas pioraram. A esperança virou uma imortalidade incolor. E a teologia liberal começou a ignorar o futuro para focar num reino social apenas neste mundo. Eles tratavam os ensinos de Jesus apenas como uma ética para o momento, uma ética do ínterim. Exato, mas isso levanta uma questão importante sobre a negligência moderna, porque o interesse recente retornou graças a alguns estudiosos. Weiss, Schweitzer e o Karl Barth, certo? O texto diz que eles reafirmaram a centralidade da escatologia. Sim, eles mostraram que não dá para arrancar a escatologia da revelação. Ela é o motor de tudo. Bom, visto que ela foi tratada como um apêndice por tanto tempo, qual deveria ser o lugar de direito dela dentro do sistema de pensamento cristão? Então, existiam concepções errôneas. Cosseio, por exemplo, via a escatologia apenas como um final histórico, uma última página da linha do tempo. Mas não é só isso. Tem uma objeção que o texto traz que eu acho genial. O teólogo católico Pauli chegou a sugerir, no início da obra dele, que a escatologia seria apenas um estudo antropológico. Se ela fala sobre o fim do cosmos e do homem, não seria só sobre biologia e matéria. É um ótimo ponto. Mas o próprio Pauli se contradiz logo depois e admite que ela é estritamente teológica. E Berkaf, apoiado em Kuyper e Herring, explica isso lindamente. Como eles definem isso? Eles dizem que a escatologia é a coroa e o selo da teologia, porque cada área da teologia deixa uma pergunta no ar, sabe? Tipo o quê? Por exemplo, a teologia pergunta: como Deus é perfeitamente glorificado? A antropologia pergunta: como o pecado é totalmente dominado? E a cristologia: como a obra de Cristo é coroada? Nenhuma delas responde a si mesma. Exato. A escatologia é o único lugar onde todas essas áreas chegam à sua conclusão final. A comunhão entre Deus e o homem deixa de ser um ideal e passa a ser uma realidade perfeita. Caramba, isso é muito profundo. Com esse panorama estabelecido, como os autores dividem os eventos finais? E o que isso significa na prática para quem reflete sobre o assunto hoje? Primeiro, a gente precisa olhar a origem do termo nas expressões bíblicas, como últimos dias e última hora. Na profecia antiga havia uma distinção clara entre duas eras. A esta era e a era vindoura, né? O Olam Hazé e o Olam Abá. Perfeito. Só que a vinda de Cristo traz um fenômeno duplo. O reino já está presente em princípio agora, mas a consumação total ainda é futura. É o famoso já e ainda não. Ah, entendi. É uma sobreposição de realidades. E a partir daí, o Berkhoff faz a grande divisão do estudo, certo? Escatologia geral e escatologia individual. Isso mesmo. A escatologia geral trata dos eventos que afetam todo o cosmos. O retorno de Cristo, a ressurreição geral, o juízo final. Porque não se trata apenas de prever desastres cósmicos, que é o lado geral da coisa. Trata de entender aquela transferência profunda que ocorre com a morte de cada pessoa. É aí que entra a escatologia individual, movendo a pessoa da história para a eternidade. Exatamente. Se conectarmos isso a um panorama maior, a escatologia individual foca na morte física, na imortalidade da alma e no estado intermediário antes do juízo. Ou seja, a morte não é um fim, mas uma mudança de endereço. Sim, entender a morte não como uma interrupção, mas como uma transferência de era e de localidade,
transforma completamente a forma como a gente lida com a nossa finitude. Isso é incrível. Em resumo, entender a escatologia não é tentar fugir do nosso presente. É, na verdade, encontrar aquele selo final que dá sentido a tudo o que acontece aqui e agora. Com certeza. A visão do Berkhoff realmente resgata aquela certeza e precisão frente às incertezas do pensamento humano que a gente comentou no começo. Isso nos deixa com um pensamento muito provocativo para encerrar, não é? Sim, uma reflexão que vai além do texto, mas que constrói sobre ele. Se a escatologia nos garante que a realidade vai alcançar a perfeição total e que toda injustiça vai ter uma resposta clara no juízo final, de que maneira essa certeza absoluta sobre o amanhã deveria alterar nossa postura hoje? Nossa, excelente ponto. Como isso deveria mudar a coragem e a ética com que enfrentamos os desafios e crises do nosso mundo agora, sabendo que a justiça final é garantida? É de explodir a cabeça. E, para quem nos ouve e quer se aprofundar mais nesse assunto fascinante, preste atenção nisso. E informe que teremos um novo episódio explorando a fundo esse mesmo livro. Tem muita coisa para desvendar ainda. Com certeza, vamos avançar bastante nos mistérios da escatologia individual. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe todos os ouvintes.